O primeiro jogo da seleção brasileira de futebol na história aconteceu em 20 de setembro de 1914, em uma partida contra o time do Exeter City, da Inglaterra, no estádio de Laranjeiras, Rio de Janeiro. Esse jogo foi amistoso e fazia parte da preparação da equipe para disputar a Copa Rivadavia no Rio de Janeiro. Quem participou? A primeira seleção brasileira foi composta por jogadores de clubes do Rio de Janeiro e São Paulo, que eram as cidades com os clubes mais fortes na época. Não existiam ainda jogadores conhecidos internacionalmente como hoje, mas alguns dos primeiros nomes do futebol brasileiro já estavam presentes. O time foi formado majoritariamente por atletas do Fluminense, Paulistano, Vasco da Gama e outros clubes da época. Alguns dos jogadores que participaram dessa primeira partida foram: Amilcar Barbuy, um dos primeiros zagueiros da seleção. Cândido de Lima, jogador do Fluminense. Osvaldo Gomes, jogador do Vasco da Gama. Além disso, a formação inicial e a escalação exata mudaram ao longo do jogo, com a entrada e saída de jogadores, mas a seleção era composta por atletas do futebol carioca e paulista. Esse jogo é um marco simbólico, pois foi o início do caminho da seleção brasileira no futebol internacional, que viria a se tornar uma das mais vitoriosas e respeitadas do mundo. O Brasil venceu por 2-0, com gols de Osvaldo Gomes e Arthur Friedenreich. Esse foi um jogo histórico, pois marcou a estreia do Brasil no futebol internacional. Detalhes sobre a partida. Data: 21 de julho de 1914. Local: Estádio das Laranjeiras, Rio de Janeiro. Resultado: Brasil 2-0 Exeter City. Gols: Osvaldo Gomes e Arthur Friedenreich. Jogadores que participaram: Manuel dos Santos, goleiro. Osvaldo Gomes, zagueiro, autor de um gol. Arthur Friedenreich, atacante, autor de um gol. Amilcar Barbuy, Cândido de Lima, entre outros. Esse jogo é um marco importante na história do futebol brasileiro, e a vitória inicial ajudou a consolidar a paixão do país pelo esporte. Mais uma vez, desculpe pela confusão.